Que noite linda, noite de festa, noite de alegria. Nós estamos no melhor lugar do mundo, só que não é dentro dessas quatro paredes. O melhor lugar do mundo é a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Não importa se é aqui dentro ou na sua casa lavando a sua louça ou limpando o seu carro, mas estamos na presença de Deus, e que essa presença fique com você todos os dias da sua vida, amém? Nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos ouvir a palavra, mas o assunto principal nessa noite é a presença do Rei Jesus, amém? Então eu queria convidar você, se você puder, se você quiser, ficar em pé e juntos nós vamos declarar: entre Rei da Glória. O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da sua vida, da sua casa, da sua família, das suas coisas? Da minha casa, da minha família, da minha vida. O Rei da Glória é o Senhor Jesus, amém? E da sua casa, quem é o Rei da Glória? Se o Rei da Glória é o Rei Jesus, levante as suas mãos e diga: Jesus, Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei da minha casa, Tu és o dono da minha família, e eu levanto as portas do meu coração para o Senhor entrar e fazer a morada eterna. Aleluia! Que o Senhor vai guerrear as minhas guerras, vai lutar as minhas lutas, porque o Senhor é o Rei, é o dono, é o proprietário absoluto da minha vida. E eu abro as portas do meu coração, eu abro os portões, Senhor, para que Tu entres e reines, Senhor. Venha, Rei da Glória, venha, Rei da Glória, reinar em cada lar, em cada vida nessa noite. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, se você puder. Abra o seu coração, abra os portões do seu coração e deixe o Rei da Glória entrar. Ele está neste lugar, a presença dele é viva nesse lugar, aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Diga isso mais uma vez. Meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Abrimos o nosso coração. Eu abro meu coração. Ele vem triunfando. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu Nós abro declaramos meu isso, Senhor. para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu Rei da Glória, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Para que Entre Rei da Glória, Jesus, és bem-vindo.
estabelecido na nossa vida. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor que luta as nossas guerras. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Continue adorando ao Senhor. Continue dizendo que Ele é o Rei da Glória. Continue nessa atmosfera de adoração. Porque todo o poder, toda a honra e toda a glória nós declaramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não há um outro Deus na nossa vida. Não há nada na nossa vida que seja mais importante do que o senhorio de Jesus. O trono dele já é estabelecido no nosso coração. Seja bem-vindo. Toma o teu lugar de honra. Para que entre o Rei da Glória. Sim, Deus, eu abro meu coração. Sim, Deus, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abrimos os nossos corações, Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo para reinar em nós, para reinar em nós. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado
Vamos cantar só esse nome, só as vozes dizendo Jesus. Mais uma vez, vamos declarar esse nome, só as vozes dizendo Jesus. Senhor Jesus, onde Tu és o Rei, não reina a desesperança. Onde o Senhor é o Rei, não reina o ressentimento. Onde o Senhor é o Rei, não reina a força do pecado. Onde o Senhor é Rei, não reina a força da tristeza ou da angústia. Onde o Senhor reina, não há espaço para a depressão ou o pânico. Onde o Senhor reina, não há espaço para as crises ou debilidades. Onde o Senhor reina, não há espaço para as murmurações e nem para as contendas. Onde o Senhor reina, não há espaço para os ídolos humanos, não há espaço para o estrelismo dos homens, não há espaço para a religiosidade dessa terra. Onde o Senhor reina, ali o Senhor estabelece o seu trono, e nós conseguimos apenas enxergar a Tua presença e a Tua glória. Senhor, muito mais do que entrarmos em um templo, queremos entrar na Sua presença. Muito mais do que estarmos no lugar, nós queremos estar na pessoa de Jesus, envolvidos nela. E onde o Senhor está reinando, o Senhor está manifestando o seu poder, nós cremos que o Senhor está destruindo todos os demais reinos contrários. Oh Deus, nós acreditamos e cremos com o nosso coração de que o Senhor é o Rei da glória, e o Senhor reina sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Aliás, o Senhor é o Rei da glória de todo o universo, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, dá um cumprimento bem legal, bem gostoso, bem caloroso em 10 pessoas perto de você. Diga: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso, dá um abraço e transmita o nosso calor para cada uma dessas pessoas que aí estão. E você que está nos assistindo pela internet, seja bem-vindo também. Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua companhia nesse dia tão especial. Isso, depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor. Nós gostaríamos de ter a certeza de que você foi bem acolhido aqui na nossa comunidade, de que você foi bem cumprimentado e recebeu um pouco do nosso calor humano. A gente, como pastor, não consegue estar aí sentado e abraçar todo mundo, mas nós esperamos que vocês aí, perto de pessoas da nossa comunidade, tenham sido bem acolhido, bem recebido desde o momento que você chegou aqui. Aliás, você que nos visita pela primeira vez, temos uma surpresa especial para você no final da celebração. Nós não queremos que você fique em pé, nós não queremos que você se identifique nesse momento. Na saída do nosso templo, à direita, você vai encontrar o Mateus, Maurício e a equipe da integração, e vai ter um banner escrito Espaço Integração. Ali você vai encontrar um brinde que nós preparamos, um presente surpresa para você ao final da nossa celebração, como gesto de gratidão por você ter vindo a esse lugar pela primeira vez. Então, visitantes de primeira viagem, vocês têm direito a um brinde. Não vá embora sem pegá-lo, porque a gente preparou com muito carinho e a gente espera que você receba com alegria também esse presente que preparamos para você. Quero agradecer a todos aqueles que trabalharam nesse evento. Foi especial hoje lá no Teixeirão. Nós invertemos o local por causa do clima, havia possibilidade de chuva e nós colocamos um lugar fechado, aliás, bem feito, porque estava muito calor, muito sol, e aquele lugar ficou muito agradável para as nossas crianças. Recebemos as crianças lá hoje com atividades, cantamos, dançamos, falamos da palavra, brincamos no brinquedo. Teve algodão doce, teve pipoca, teve picolé no final, teve lembrancinha de Dia das Crianças, tudo para poder
servir ao seu filho. Então você que é membro dessa comunidade, não deixe de colocar os seus filhos nas programações da nossa igreja, porque é uma forma de nós abençoarmos, interagirmos e essas crianças poderem participar conosco da comunidade. Uma igreja que não se preocupa como criança não pode ser chamada de igreja, porque a igreja é integração, desde o mais jovem na sua idade até o mais idoso em sua experiência. Nós queremos abordar todos e praticar o nosso cristianismo de verdade para essas faixas etárias. Então vocês que foram cedo, arrumaram as coisas, prepararam um lanche, teve cachorro quente também, né? Teve cachorro quente também, não, cachorro quente não, teve pão, né, com presunto e mussarela, teve tanta coisa que vocês prepararam desde cedinho, desde ontem à noite. Então quero agradecer a nossa equipe, montagem, desmontagem, cozinha, monitoras, olha, tinha bem umas 40 adultos, os 40 adultos envolvidos nesse trabalho lá, pelo que eu contei. Obrigado pela participação de vocês, a gente fica muito feliz de poder ter um trabalho como esse, dessa qualidade, sendo realizada por essa comunidade tão bonita que ficou hoje pela manhã. Próximo aviso, você pode entrar no site da nossa igreja e ver todas as fotos que lá estão, os eventos, os avisos. Lá já vai ser postado essa semana as fotos da nossa celebração lá no Teixeirão com as crianças, fotos do casamento coletivo, do encontro de casais, fotos que vocês não verão aqui hoje, estarão lá no site da igreja. Entra e se você ver a sua foto, sabe o que você pode fazer? Baixar a sua foto, olha que legal. Então vai ter a sua foto no site da sua esposa, ou uma foto legal que você quer guardar, entra no site ipisertanopolis.com.br, entra lá no ícone Encontro de Casais 2017 e você vai ter todas as fotos do evento. Você pode baixar para o seu aplicativo e depois, se quiser revelar, tem fotos muito bonitas lá. Próximo aviso é que hoje é dia dos professores, dia 15 de outubro, e a gente não pode deixar passar sem orar e fazer uma gratidão, um gesto de gratidão pelos nossos mestres e mestras que aqui estão. Como disse Monteiro Lobato, um país se forma com homens e livros. E aqueles que estão atrás desses livros são homens e mulheres que fazem parte de uma vocação e não uma profissão chamada de magistério. Então você que é professor, por favor, se coloque em pé agora. Tenho certeza que você não tem vergonha da sua profissão, porque eu não tenho, eu estou aqui hoje, eu quero receber oração. O pastor João vai vir aqui e vai orar por todos aqueles que são professores. Professores, fiquem em pé, nós queremos orar por você também. Então quero aproveitar a oportunidade de você que é professor das nossas crianças aqui na igreja, facilitador e facilitadora, você que trabalha nas salinhas, na celebração infantil durante as nossas atividades aqui, pode ficar em pé também, todos os professores, isso aí, tá vendo? Vai aumentar o nosso número e nós queremos orar por todos aqueles que exercem o ensino na nossa comunidade e também na nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor tem capacitado os teus filhos para exercer este ministério tão importante, básico, essencial na nossa vida, que é o magistério, Pai, que é o ensino, que é a instrução dos nossos filhos, as nossas instruções, para que nós possamos realmente estar bem próximos do Senhor. Louvado seja o teu nome por esta vocação, por este chamado do Senhor, pelo teu Santo Espírito, que colocou este dom, ó Deus, o dom do ensino, para que teus filhos pudessem ministrar sobre nossas vidas, ó Pai. Rogamos agora que o agir do teu Espírito, a unção do Senhor permaneça sobre os teus filhos, recompense-os por esse trabalho tão árduo, mas também tão glorificante, ó Deus, em ver o resultado das obras, das mãos realizadas pelos nossos professores. São os nossos presidentes, os nossos deputados, são os nossos líderes, a nossa própria vida, ó Pai. Por isso nós abençoamos os nossos professores e pedimos que o Senhor continue a usá-los para a honra e a glória do teu santo nome. Aquilo que o homem não pode recompensar, ó Deus, que o Senhor recompense com a tua graça, com o teu amor e com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas aos nossos professores. Isso. Amém. Deus abençoe todos os professores. Se eu perguntar para você assim, você se lembra do último vice-presidente de 1985, naquele período? Você fala assim, eu preciso lembrar qual que é, preciso pesquisar no Google. Mas eu falar, quem foi seu professor há 40 anos atrás na primeira série? Com certeza você lembra o nome. Está vendo como essas pessoas são especiais e são importantes para nós, né? Próximo aviso que eu quero passar para vocês. Pode passar? Isso. Você que está fazendo parte da nossa comunidade já há um tempo, tem frequentado essas celebrações, tanto na terça como no domingo, eu quero fazer um convite para você.
eu quero fazer um desafio, na verdade. A gente quer que você pule da parte da multidão, dos seguidores, e venha fazer parte do grupo de discípulos. O que é isso? Que você comece agora a pensar na possibilidade de assumir um compromisso com a igreja local. Como que é esse compromisso, pastor? Bom, esse compromisso eu explico para vocês em 9 lições, que é na nossa classe de primeiros passos para se tornar membro da nossa comunidade. Mas eu ainda não tenho certeza, eu quero desafiar você a faça a sala. No final você vai ter a liberdade de dizer, estou pronto, quero ser membro dessa comunidade, ou ainda não estou pronto, pastor, quero continuar frequentando. Nada muda se você quiser continuar frequentando, mas muita coisa muda se você quiser se tornar membro da nossa comunidade. Então, por favor, ao final da nossa celebração, na saída você vai encontrar nossa secretária no balcão de informações. É só deixar seu nome e seu telefone e falar novo membro. Depois nós faremos o contato para a nossa primeira reunião e estabelecemos aí os dias, a carga horária, as atividades que vamos fazer para você que quer se tornar membro da IPI. Pastor, estou convicto disso, dá o seu nome. Ainda não tenho certeza, dê o seu nome porque a gente quer que você conheça a doutrina, conheça a visão da igreja local e depois diga se é isso, se é o momento, se é agora. Mas não fique de fora dessa sala de preparação para novos membros que vai acontecer a partir da primeira semana de novembro. Por falar em novos membros, vai acontecer uma coisa aqui importante, que é a eleição de oficiais. A Igreja Presbiteriana Independente, ela é por sistema representativo de governo. É como se fosse o nosso Brasil. Nós temos os nossos deputados, nossos senadores, que são os nossos representantes, que nós colocamos lá. Nós reclamamos, nós ficamos revoltados, mas nós os colocamos lá. Eles estão lá porque nosso voto os colocou lá. Assim também a Igreja Presbiteriana Independente é um sistema representativo. O pastor não é o dono da igreja. Aliás, o dono da igreja é Jesus Cristo. Mas existe um corpo de pessoas que administram esta igreja, que são chamados de presbíteros. E os presbíteros são muito importantes, porque eles vão caminhar junto com o pastor local, na visão que Deus colocou no coração do pastor, e na visão que Deus colocou para essa igreja realizar. Então, no dia 22 de outubro, você que é membro da igreja, professo, está aí o primeiro direito que você tem o direito de escolher presbíteros e diáconos. Segundo, você tem o dever. Então é o direito seu escolher os seus líderes, aqueles que vão representar você no colegiado, na administração dessa igreja, tanto espiritual como também na questão financeira, na questão logística. Eu quero desafiar você então a entender isso. Primeiro, você tem o direito de escolher seus presbíteros e seus diáconos. Segundo, você tem o dever. É sua obrigação como membro da igreja, você sabe disso pela constituição da nossa comunidade, que você tem que estar aqui no dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã. Próximo domingo, 9 horas da manhã, você é membro, você vai escolher o seu presbítero, vai escolher o diácono, a diaconisa, que Deus colocou no seu coração para te representar nessa comunidade. Os diáconos e as diaconisas são aqueles que cuidam da área social da nossa comunidade, tá bom? Então nós vamos explicar isso certinho no domingo pela manhã, os papéis, as funções, e você vai ter a oportunidade de escolher o seu presbítero, seu diácono, sua diaconisa para os oficiais da nossa igreja. Então, membro da igreja, 22 de outubro, 9 horas da manhã, você está convocado. E outro comunicado importante é que a partir da semana que vem, nós vamos estar fazendo na nossa igreja o recadastramento. Aí, mas pastor, já está fazendo recadastramento biométrico do eleitoral, né? Pois é, e eu quero trazer uma ótima notícia para você. Aqui também vai ter recadastramento e vai ter biometria. Vai, gente, vai ter biometria. Nosso sistema já está equipado com biometria e câmera para que a gente possa tirar sua foto. Então, nas celebrações, você já vem arrumadinho, mais bonitinho que você que está hoje, porque a gente vai puxar você e vai falar assim, faz seu recadastramento lá. A gente vai fazer rapidinho, tira sua foto, arquiva o nosso sistema, porque o nosso sistema está infelizmente muito ultrapassado e a gente precisa aí do seu apoio. O Abner fez toda uma reprogramação e nós vamos ter biometria e câmera digital para tirar a sua foto e registrar você como membro da igreja. Para que biometria, pastor? Quando tivermos a eleição, a assembleia da igreja, o que a gente faz? Tem que procurar um nome, assinar, a gente vai lá e faz assim, olha aí que beleza, isso é modernidade, a gente já pensou, coisa maravilhosa. Aí um dia a gente vai colocar ali na porta da igreja, você entrou e coloca lá, a gente sabe quem veio no culto e quem não veio. É só o comércio. Depois a gente manda uma mensagem, vai ser automático. A mensagem para quem não veio vai: nós não computamos sua presença na nossa celebração dominical. Já pensou que chique isso? Ia ser legal. Próximo aviso: atenção os adolescentes, os jovens que vão trabalhar no acampamento de adolescentes, dia 21 no sábado. Nós temos um encontro marcado às 13 horas aqui, para nós fazermos a nossa preparação, training, para a gente poder atuar no nosso acampamento de adolescentes, que vai ser um feriadão de novembro de finados. Então, atenção você jovem, conversa aí com o Tânia, conversa com o Gabriel e já faz aí a sua participação conosco. Próximo aviso: terça-feira nós vamos começar uma nova série de mensagens. E essa nova série de mensagens é um tabu para muitos evangélicos e é um tabu para pessoas às vezes do catolicismo.
O que eu preciso saber sobre Maria? Maria, uma mulher extraordinária que foi escolhida por Deus para conceber Jesus, o nosso Salvador. E às vezes nós não presenciamos e não retiramos as lições da mulher escolhida por Deus para ser a portadora do Deus que viria encarnado para salvar a humanidade. Já parou para pensar nisso? Se Deus hoje fosse encarnar, mais uma vez Ele escolheria uma mulher, de 7 bilhões de mulheres, escolheria uma. E Ele escolheu Maria. Que atributos, que experiências, que caráter que essa mulher demonstrou para atrair os olhos de Deus. É isso que nós vamos aprender na terça-feira, e nós vamos começando a falar nessa terça-feira. Eu quero convidar você a estar conosco e aprendermos um pouquinho sobre Maria. Manhã de oração, quarta-feira, 6h30 às 7h, terminando com café da manhã bem gostoso, você já sabe como é. E chegou o encontro de casais, está aí o pessoal de camiseta branca, tudo arrumadinho, né? O pessoal que participou conosco. Cadê o pessoal do encontro de casais? Os que vieram de camiseta, os que não vieram? Se coloquem em pé, por favor. Pessoal, todos que foram no encontro de casais, de camiseta ou sem camiseta, a gente quer conhecer vocês aqui. Olha aí que legal. Nos dias 6 a 8 de outubro, pessoal, nós tivemos um encontro de casais lá em Caiobá, e foi um tempo especial. Foi, sim ou não, queridos? Eles podem dizer. Então vocês são convocados a fazer uma propaganda nessa celebração aqui, para o casal que está perto de você, falar assim, ó, né, você tem que ir, cara, você tem que ir na próxima do ano que vem, você não pode perder, porque foi um tempo realmente especial, e tem que se preparar para isso. Pessoal, vocês que foram no encontro de casais, isso, pode fazer a propaganda agora, vai, aproveita, eu espero, vai, pode fazer, aproveita aí, isso, beleza. No próximo você já pega a sua fichinha de inscrição. Mas eu queria que a gente honrasse vocês e homenageasse da seguinte forma. O que vocês fizeram foi tirar um tempo da vida de vocês, da correria de vocês, do comércio de vocês, do trabalho de vocês, para estarem investindo no casamento. Por isso, meus parabéns para vocês que foram no encontro de casais, porque vocês investiram na família de vocês, investiram no relacionamento conjugal, paterno, materno, e inclusive no relacionamento espiritual com Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua iniciativa, e eu gostaria que a nossa igreja desse uma salva de palmas a todos vocês que investiram nesse casamento. Pode se assentar, por favor. Agora a gente vai ver um vídeo com o The Best Moments, os melhores momentos aí que aconteceram no nosso encontro, e vamos ver algumas fotos. Lembrando você que a sua foto está no site da igreja. Se não aparecer muitas aqui, pode ir no site, tem mais lá. Nós pegamos aleatório para montar esse relembrar aqui do nosso encontro de casais. Pode colocar, Gabriel, por favor.
71 casais. Se você, casal que participou, pudesse resumir o encontro de casais em uma palavra só, qual palavra você resumiria? Qual palavra seria? Pense em uma palavra que resumiria o encontro de casais. Qual seria essa palavra? Você só tem direito a uma palavra. Qual será? Qual seria? Vamos lá? Vamos começar por aqui. Eu não vou pegar todos não, tá bom? São 71. Vamos lá. Bênção. Muita bênção. Muita bênção. Não, gente. Não, vamos lá. Vamos de novo. Vou dar mais tempo para vocês. Entendeu? Não vamos escadinha assim, não. Então, o que um falou já eliminou. Você não pode falar mais, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Mais um. Vamos tentar, Tó. Jesus. Jesus, muito bom. Comunicação entre os casais. Tudo de bom. Ótimo investimento. Aprendizagem. Tá pensando em financeiro, meu irmão? Não, investimento no casamento. Então tá certo. Entendi, ele estava pensando. Pensamos na mente comercial. Amor de Deus. Amor de Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Dá a volta aqui. Experiência. Muito maravilhoso. Os dois falaram junto, maravilhoso. Vou pular de cá aqui, que daí eu pego um pessoal da beiradinha aqui que acha que não ia sofrer. Harmonia. Paz. Vamos lá, mais um aqui. Vamos passando. Mais aqui. União. Vamos lá, mais aqui. Amor. Amor, joia. São palavras que ficaram no nosso encontro de casais. O pessoal do lado de lá se safou dessa. Mas são palavras que ficaram e que marcaram o nosso encontro. E eu queria que você estivesse preparado para o próximo, que com certeza vai acontecer. Eu quero louvar a Deus pela nossa equipe toda que trabalhou lá. Não vou pedir novamente para vocês colocarem em pé, a gente já fez isso. Mas diante da igreja eu gostaria de reconhecer que esse trabalho não poderia acontecer sem a atividade de vocês. Um pastor que tem uma equipe para trabalhar, realmente é um pastor muito agraciado e muito abençoado. Então, para mim, o encontro de casais foi aprendizado. Eu aprendi como esperar o melhor de uma equipe, como ser surpreendido. Eu fui surpreendido por todo o trabalho que vocês fizeram, tá bom? Eu queria que todos nós agora dessemos a salva de palmas a toda a nossa equipe que trabalhou lá no encontro de casais. Obrigado, tá? Eu disse para vocês lá que o pastor Denis pega o microfone, aparece mais, mas tem tanta gente trabalhando nos bastidores que o meu trabalho é o menor diante de tudo que eles fizeram lá. Então, eu sou muito grato a Deus por ter uma equipe comigo para trabalhar e para fazer um negócio tão maravilhoso como aconteceu nesse encontro de casais em Caiobá. Tá ok? Então tá aí as fotos, você entra no site depois, pega, acessa e a gente louva a Deus por você ter participado conosco. Nós vamos aqui na nossa comunidade agora devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. No intervalo da música, bem no meio da música, aliás, vai aparecer uma tela ali, escrito Que Discípulos, 3 a 8 anos. Você que está vindo pela primeira vez, o seu filho e a sua filha tem uma ministração especial agora, aquele que tem 3 a 8 anos, ele vai para uma sala e os nossos monitores vão agora ministrar na linguagem e na idade deles. Então, enquanto nós devolvemos nossa contribuição, as crianças no meio, a hora que aparecer a tela, acender todas as luzes, então as crianças virão aqui à frente com seus monitores e sairão para uma celebração infantil, tá? Você que está vindo hoje, não se preocupe, a contribuição financeira é feita entre os membros da igreja, tá bom? Você é visitante, se você quiser e puder contribuir, é claro que poderá, mas essa atividade é entre os membros da igreja. Nós fazemos todos os domingos o levantamento das ofertas e das contribuições, que são a maneira de nós sustentarmos essa obra aqui em Sertanópolis. Enquanto cantamos essa canção, você pode pegar esse envelope aí à frente, vir aqui, nós temos aqui as urnas. Enquanto celebramos a Deus, você vai vir à frente devolver a sua contribuição, mas só pode fazer de um jeito: com alegria. Faça isso com alegria e o Senhor vai receber sua contribuição essa noite. Vamos colocar em pé, queridos? Vamos fazer isso em nome de Jesus. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Seja o Rei, seja o Rei, ouve os céus com sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor.
nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, salve sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário. Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Aleluia! Celebre ao Rei, exalte ao Rei, Move o céu com sua adoração. celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, Se necessário for, tira o pé do chão! Pra glória do Senhor! livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre, somos livres sim. Se você quiser correr, Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre. E eu sou livre. Somos sem Deus. Eu sou livre. Nós vamos combinar um negócio aqui agora. Lembra aquela época que você tinha todo o vigor, quando você ia para uma festa? Então, eu quero convidar você a cantar essa música e fazer isso, porque a palavra fala que todas as coisas foi criado por Ele e para Ele. Você pode adorar a Deus com o seu corpo, você pode adorar a Deus com sua dança, você pode adorar a Deus com sua voz. Então eu quero convidar você que tem de 1 ano a 120, beleza? Os jovens, todos os jovens, de 1 ano de idade até 120. E você pode expressar a sua adoração para o Senhor com o seu corpo, cantando. Livre para correr, você é livre, meu. Solta o seu corpo aí. Livre para dançar, você também é livre para dançar. Se você ainda não é livre no Senhor Jesus, eu quero te fazer esse convite para que hoje você seja. Porque se você conhecer o Senhor Jesus e deixar Ele entrar no seu coração, aí você verdadeiramente vai ser livre para ser feliz e adorar a Deus. Então vamos lá. Livre para correr, Livre pra correr, livre para dançar, livre pra dançar, livre para viver por ti. livre pra viver por Sim, ti. sim, eu sou livre. Somos livres, somos livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Ao Rei, Exalte ao Rei, adore ao Senhor. Vamos te adorar, Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu
Deus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tira o pé do chão. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. O que ele é pra você? Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar, eu quero te tocar, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. És o nosso Deus. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. E com as nossas mãos levantadas nós vamos declarar ao Senhor o nosso amor, a esse Rei Jesus que nós já conhecemos e que a presença dele se manifeste entre nós. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro.
teu abraço de pai, entregar toda a nossa vida ao Senhor. Como nós declaramos desde o início, tu és o Rei da nossa vida, o Rei da glória. Tudo está no teu domínio, nas tuas mãos, Senhor. Nossa atitude é de entrega total, sem resistência, sem barreiras, mas com os nossos ouvidos e a nossa mente pronta para ouvir a tua voz através da tua palavra agora, Pai. Nosso coração totalmente rendido a ti. Essa é a nossa posição agora, Pai, de um coração rendido, de um coração entregue nas tuas mãos, Pai. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu me entrego tudo a ti, tudo a ti. Quero convidar você nesse momento a se assentar. Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração, sentadinho no seu lugar, e declarasse mais uma vez esse refrão: eu entrego tudo a ti, Senhor. Vamos dizer? Nós entregamos tudo a ti e queremos que o Senhor receba como forma de adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que tem por título Os Princípios para a Frutificação. De onde veio esta mensagem e de onde surgiu essa reflexão? Surgiu por estar observando, avaliando a nossa cultura igrejeira, a nossa cultura eclesiástica, nossa mentalidade de corpo de Cristo, que muitas das vezes é apenas a cultura da estrutura, a cultura da organização, e esquece de observar e de perceber a cultura do organismo. Tem me vindo, ou melhor, veio em minhas mãos, e eu tenho lido esse livro, e tenho mastigado dele, um livro chamado A Treliça e a Videira, que fala sobre organização e organismo dentro da igreja. Como que toda essa estrutura, ela deve estar para suportar a videira, o organismo, e não o contrário. Muitas das vezes nós usamos apenas essa estrutura e olhamos a igreja como um lugar, olhamos a igreja como um local, olhamos a igreja como um ambiente, olhamos a igreja como uma liturgia, olhamos a igreja como uma estrutura hierárquica que tem o seu pastor, que tem às vezes o seu padre, às vezes tem o seu líder, seu sacerdote religioso. Quando na verdade nós vamos olhar que na Bíblia Sagrada a igreja nunca foi tratada como estrutura.
A igreja sempre foi vista como um local de pessoas que se reuniam, e não o local, mas as pessoas em si. O local era só o local. Podia ser na casa, podia ser no pátio do templo, podia ser na praça pública, podia ser nas cavernas escondidos dos perseguidores, não importasse o lugar. Igreja é igreja porque é organismo. Igreja é igreja porque é uma videira. E Deus apresenta muito essa imagem da videira, da figueira, nas Escrituras, para mostrar qual é o princípio da igreja para a vida como comunidade. Agora, como que uma comunidade se sustenta? Ela se sustenta pelos frutos. Assim como uma árvore, ela só mostra a sua decência, só mostra a sua intensidade, só mostra a sua verdadeira função quando ela dá os seus frutos, assim também é o povo de Deus como igreja. Por isso eu vejo às vezes nós como igreja, e aí eu coloco agora a parte como instituição, nos preocupando demais com a estrutura, com a organização e com os elementos mais palpáveis e materiais, do que na verdade com aqueles elementos espirituais que produzem de fato a igreja e que de fato identificam a igreja. Por isso esse tema, os princípios para a frutificação, porque eu não consigo ser igreja sem dar frutos. Eu posso abrir o templo, posso climatizar o templo, posso projetar as músicas no telão, posso treinar a equipe para fazer um ótimo louvor, posso ter regras de oratória, posso ter uma boa equipe de recepção, mas eu não consigo ser igreja sem que antes eu dê fruto. Ser igreja é basicamente o princípio da frutificação. E é esse princípio da frutificação que às vezes nós nos esquecemos. Porque ao nos alinharmos a essa comunidade, ao nos alinharmos em fileiras, muitas vezes o que mais vem à nossa mente é a mentalidade do consumo do que a mentalidade da frutificação. Nós nos portamos como consumistas, olhando a prateleira e dizendo: não, esse louvor é bom, não, esse louvor não é bom. Não, esse pastor quando prega é bom, não, esse pastor quando prega não é bom. Não, porque aqui sentado desse lado da igreja é melhor, porque esse lado da igreja não é pior. Porque a igreja A é melhor, a igreja B é pior. A gente se posiciona no cristianismo com a mentalidade de consumo, uma mentalidade seletiva a partir da estrutura. Só que se eu pensasse o cristianismo a partir da mentalidade da frutificação, que eu tenho que dar frutos, independente do lugar onde eu estou, que eu tenho que dar frutos, independente do lugar onde estou pisando. Eu tenho que dar frutos, independente da igreja que eu frequento. Eu tenho que dar frutos, independente da cidade que eu moro. Eu tenho que dar frutos, independente da idade que eu tenho. Porque tem gente que pensa que só vai dar fruto quando ficar velho. E aí fala assim: não, um dia, pastor, quando eu estiver lá, já com os meus netos, aí vai ser a hora da sabedoria, aí vai ser a hora de acalmar o coração, aí vai ser a hora de servir ao Senhor na igreja com toda intensidade. Pergunta para o pessoal da melhor idade se eles conseguiram ficar livres para correr aí. Olha que você falou para ele: livre para correr, né, senhor Orlando? Aí ficou difícil, não ficou? Não dá mais para correr, por causa da muletinha agora, com a bacia. Então pergunta só, tem gente que está perdendo os melhores dias da sua vida de intensidade, de saúde e até de condições físicas para realizar isso, e diz: não, um dia eu vou lá, vou fazer. Pergunte para uma pessoa que está na melhor idade se ela gostaria de ter a saúde que você tem, jovem, para realizar o que você não faz agora. Imagine a gente lá com os nossos 70 anos, com a cabeça de 70 anos, com a cultura de 70 anos, mas com um corpinho de 30, de 25. Já pensou o arraso que a gente faria para o reino de Deus? Porque a maturidade aconteceu, que a experiência surgiu, e a minha direção para a frutificação foi mais orientada, foi mais fortalecida, e agora eu estou frutificando. Então, tem gente que pensa que quando ficar mais idoso vai dar mais fruto. Tem gente que acha que quando for na faculdade vai ter fruto, vai dar fruto. Tem gente que fala: pastor, quando eu casar, aí sim vai parar essa tortura de namoro, aí eu vou dar frutos. Você tem que dar frutos, não importando o lugar que você está, o momento que você está, a condição financeira que você tem. Porque tem gente que acha que vai dar fruto quando ficar rico. Não, pastor, o dia que eu tiver meu carro, aí sim, pastor, não, aí eu vou à igreja, aí sim a coisa vai acontecer, porque daí eu vou poder atravessar a cidade, vou poder dar carona para os irmãos, pastor, vai ser uma bênção. Então, o cara compra o carro, na igreja nunca mais aparece. Ou quando ele compra, chove, e o irmão tem que pegar uma caroninha num lugar meio sujinho, aí ele sai correndo, sai e foge com o carro, porque não quer dar carona para ninguém. Porque tem gente que pensa que vai dar fruto quando ficar rico, quando tiver patrimônio, quando tiver casa própria. Tem gente que pensa que vai dar fruto quando aposentar. Ah não, agora quando eu aposentar, pastor, agora eu estou nessa correria de trabalho, eu tenho que mandar relatório, eu tenho que fazer ligação, eu tenho um chefe pegando no meu pé. Mas o dia que eu aposentar, pastor, aí ninguém me segura.
Aí ninguém me segura na cidade. Ele aposenta, viaja para a praia, vai para o campo, vai pescar, ele não vê nem na igreja, nem na cidade mais servindo. Eu vejo assim as pessoas pensando e projetando a frutificação para o futuro. Mas Jesus nunca trabalhou a frutificação para o futuro. Jesus trabalha a frutificação para o presente. Não importa, meu querido, se você tem 1 ano de convertido ou 50 anos, você tem que dar fruto agora. A sua responsabilidade de frutificar é já. Seja você adolescente, seja você solteiro, seja você pobre, seja você rico, seja você branco, seja você pardo, seja você americano, seja você brasileiro, seja você quem for. O seu papel agora é dar frutos no momento, no lugar e na ocasião que você está. E Jesus deixou muito claro isso em João capítulo de número 15. E eu quero ler esse texto com você que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, disse Jesus. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Todo esse termo está baseado e pautado na frutificação presente. Portanto, querido irmão, querida irmã, participar de uma igreja não te faz frutífero, assim como você ficar parado numa garagem não te faz um automóvel. Imagina só, tem gente que acha que por entrar na igreja, ou na evangélica, ou em qualquer outra, entrou na igreja já é frutífero. Não, eu entrei na igreja, agora sim Deus já fez o trabalho na minha vida. Entrar na igreja não te faz frutífero, assim como entrar na garagem da sua casa não te faz um carro. Você não fica parado na garagem do carro e o pessoal te confunde, dizendo: olha lá o carro, não, vamos lavar ele, vamos passar uma massinha para dar uma reparada aí, né, meio estragadinho. Ninguém confunde você com o carro na garagem. Por quê? Porque você não é carro, você é gente. Só que a gente faz o contrário na igreja. As pessoas entram na igreja e a gente acha que elas são cristãs. Elas entram na igreja e a gente acha que elas são frutíferas. Só que estar numa igreja não te faz frutífero, mas praticar o caráter de Cristo te faz frutífero. E é sobre isso que Jesus está falando. Permaneçam em mim, fiquem ligados a mim, posicionem-se em mim, então vocês serão frutíferos. Agora pense sobre isso. Ser igreja não é estar num lugar. Ser igreja é ser frutífero, é dar frutos. E pergunto, você está dando frutos? Você está dando frutos? Sua vida é uma vida frutífera? Seu casamento é um casamento frutífero? Não só na quantidade de filhos que você tem, mas frutífero no sentido da alegria, da paz, do prazer de estar em casa. Seu trabalho é um trabalho frutífero? Você sente que você tem crescido, se apropriado de coisas cada vez melhores, não apenas na promoção financeira, mas na responsabilidade que lhe é dada, pela sua postura, pelo seu posicionamento, pela sua integridade. Você tem crescido no seu trabalho, você é frutífero naquilo que você faz. Você é frutífero nos seus familiares, os seus parentes te procuram, pedem seu exemplo, pedem sua ilustração de vida, pedem seu conselho. Você é frutífero onde as pessoas querem ficar perto de você? Você é frutífero na sua igreja, onde você vê um trabalho com as crianças, você diz: eu quero participar. Nem se for para cortar pão, nem se for para tirar a mussarela e colocar no pãozinho, nem se for para instalar e desinstalar brinquedos. Você é frutífero para trabalhar com as crianças, para ficar na recepção, para ajudar no estacionamento, para poder servir no louvor, para poder cuidar das pessoas da melhor idade aqui na nossa comunidade. Você é frutífero na sua comunidade, você toca algum instrumento, você prega o evangelho às outras pessoas, você é frutífero no reino. Você está vendo que a gente pode frutificar? Agora, por que tem tanta gente frutificando e tanta gente paralisada, secando? É simplesmente pela questão da perspectiva. A perspectiva me posiciona dentro daquilo que eu quero ou não ser. E se você quer ser religioso, meus irmãos, esse é o melhor lugar. Não tem lugar melhor para isso. Não tem lugar mais gostoso, mais confortável. Porque fala a verdade. Aqui eu sou livre para correr, não sou? Livre para correr, livre para correr. Aí quando eu estou lá na segunda-feira, toco o telefone. E aí eu não sou livre para correr do credor. Ô, você não vai passar a pagar a conta não?
Aí fala, rapaz, aqui eu não sou tão livre. É lá o lugar da frutificação. É ali o lugar de você dar os seus frutos de justiça, os seus frutos do cristianismo verdadeiro. Se tem um lugar apropriado para transformar as pessoas em religiosas, esse lugar se transformou em denominação religiosa. Pronto. Quer ser presbiteriano? Bem-vindo à religiosidade. Quer ser um evangélico? Bem-vindo à religiosidade. Quer ser um discípulo de Jesus? Bem-vindo ao cristianismo verdadeiro. Porque você pode ser até presbiteriano, você pode ser até evangélico, mas se você não for um discípulo de Jesus, você não chegou lá ainda. Entenda o seguinte: todo evangélico é discípulo de Jesus? Não. Então esse é o princípio da frutificação. Eu tenho que entender que onde eu estou, eu preciso frutificar. Eu preciso mostrar o caráter de Cristo. E a igreja não é religião. Igreja é a comunhão de pessoas que estão todas dando frutos. Ah, você imagina só se fosse isso verdade. Tinha um monte de gente já rodeando a igreja presbiteriana independente aqui, dizendo, rapaz, eu quero estar lá no meio, eu quero ficar no meio desse povo, porque o povo lá dá fruto à vontade, o patrão lá dá um fruto maravilhoso, o funcionário lá dá um fruto tremendo, rapaz, os adolescentes daquela igreja dão um fruto maravilhoso, e as famílias, que fruto tremendo, e o pastor, que fruto tremendo, e a comunidade. Gente, vocês já imaginaram? Gente, eu lembro da minha infância de pomar, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil, mas a gente sempre assaltava o pomar do vizinho. Você lembra disso? Ele deixava aquelas mexericas polcãs, todo lá com cerca, arame farpado, e a gente tirava sempre as ripinhas de bambu e fazia ela levantar para a gente poder passar por baixo. E o que a gente fazia? Todo o esforço possível para atravessar a cerca quando? Quando tinha mexerica, gente. Vale a pena a gente tirar bambuzinho por bambuzinho, levantar, ficar aquela coisinha, a gente sair de gatinho, passar, pegar, colocar na sacola, voltar e falar para os amigos, está aqui, leva para casa e tal. Vale a pena se não tiver mexerica do outro lado? Não vale. A gente é disposto a fazer qualquer coisa quando a gente vê a necessidade do fruto. Então eu vejo que às vezes a gente fica assim falando para as pessoas, você precisa ser crente, você precisa ser evangélico, você precisa estar na minha igreja. Mas será que eu estou dando fruto para que ela queira estar aqui? Será que eu estou dando fruto para que ela queira sentar nesse banco do meu lado? Porque quando a árvore é frutífera, a gente fica do lado dela. A gente quer ficar perto dela porque ela dá fruto. Agora, quando ela não tem, para que ela serve? Às vezes para dar um pouquinho de sombra. E quem sabe, nem mesmo isso. Minha pergunta para você: você está sendo frutífero onde você está? No seu trabalho, na sua família, na sua igreja local, você está sendo frutífero? É hora de refletir sobre isso. Porque imagina só se a gente tirasse um relatório de frutificação de todos os membros. Estou falando para vocês que está ficando moderna a igreja, a gente vai colocar digital, vai saber qual membro que veio e que não veio, e depois no final do mês a gente vai tirar um relatório de frutificação. Quando você chegar à igreja, a gente vai dar num papelzinho para você o seu relatório de frutos da semana, ou do mês. Já pensou? Bom, a gente não consegue fazer isso aqui na igreja terrena, mas no céu tem o seu cadastro, e o seu mês talvez esteja em aberto ainda. Como seria o relatório de frutificação seu? Assim como o PIB. Todo mês o Brasil divulga a sua estimativa ou a estatística do produto interno bruto, que é o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil. O PIB vai mostrar se a gente teve acréscimo ou decréscimo, se a gente aumentou ou se a gente declinou. Todos os meses a Secretaria da Fazenda ou as instituições financeiras se encarregam de mostrar qual é a realidade do Brasil no PIB. Você imagina se Deus mostrasse para você o produto interno frutífero, o PIF? Poderia ser um pífio, que é um termo português para dizer coisas ridículas. Poderia ser pífio o nosso PIF. O produto interno de frutificação talvez fosse zero, porque eu ainda continuo gritando com a esposa, eu ainda continuo sendo mascarado no meu trabalho, eu ainda continuo sendo ganancioso na minha vida, eu ainda continuo pisando nas pessoas mais humildes do que eu ainda continuo desprezando gente que me faz mal. Ou seja, o meu produto interno de frutificação está em defasagem. Como você fechou o seu mês de outubro ou de setembro? Como você pretende fechar o seu mês de outubro na sua frutificação local? Porque eu digo para você, não é futuro, é agora. O que você tem dado de fruto para o reino de Deus e transmitido a glória dele? Bom, vamos lá. Por que algumas pessoas são tão frutíferas? Porque elas entenderam que elas precisam estar alinhadas em uma pessoa e não em um lugar. Esta é a grande mudança, queridos irmãos, de mentalidade do cristianismo atual. Ser um discípulo de Jesus é estar conectado a uma pessoa
e não estar conectado a uma instituição. Pastor, eu não preciso de igreja mais para ir? Não. Toda pessoa que se conecta em Jesus vai encontrar um lugar para celebrar o nome de Jesus e honrá-lo devidamente. Mas a verdade é que tem gente que só se conecta à instituição e esquece de se conectar à pessoa. Imagina isso com o meu casamento com a Vanessa. Imagina, eu chego lá em casa e eu falo: ó querida, que casamento maravilhoso que eu tenho. Aí ela fala assim para mim: ah, que bom, né? A gente vai sair para jantar hoje? Não, eu só gosto do nosso casamento. Na verdade, eu não gosto de ficar muito perto de você, não. Como seria meu casamento? Se ela falar assim: será que hoje, né, a gente poderia ficar um tempo sozinha, assistir um filme? Não, na verdade eu não gosto de ficar perto de você, não. Eu só gosto do nosso casamento. Nosso casamento é legal. Quando eu estou em casa, o casamento é jóia. Mas ficar perto de você é uma tragédia. Tem algum casamento que daria certo assim, queridos? Tem gente que ama casamento e não ama a esposa? É impossível, porque ou você ama a esposa e ama o casamento, ou você está vivendo uma fachada apenas. E isso é a igreja de Jesus. Não tem como eu amar a Jesus e não estar conectado ao casamento com Jesus, que é a sua igreja. Mas às vezes pode ser que eu ame a igreja e não ame Jesus. Eu ame a instituição e não ame verdadeiramente a Jesus. Eu me conecte à religião, mas não me conecte à pessoa. Eu preciso me conectar à pessoa, porque eu só posso ser frutífero se eu me conectar ao pastor Denis. Não, errou. Ah, também errou. Somente quando eu me conecto a Jesus é que eu me torno frutífero. Ele é a causa das minhas boas obras. Ele é a causa dos meus bons frutos. Ele é a causa das pessoas quererem ficar perto de mim. Ele é a causa, porque eu sou frutífero. Vocês estão vendo? Quem quer ficar perto de alguém que dá fruto podre? Ninguém. Quem quer ficar perto de alguém que não dá fruto? Ninguém. Ou melhor, a gente vai atrair da mesma espécie. Gente que não frutifica nada na vida também. E aí vira aquela mescla de coisa absurda. Mas tem gente que é muito frutífera porque aprendeu o segredo: conectar-se à pessoa de Jesus. Porque ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. É ele quem sustenta a vida dos ramos. Então, para você, o que é uma vida frutífera? Bom, talvez eu esteja falando aqui, conceituando, e você ainda não entendeu o que significa isso. Primeiro, na Bíblia, você tem 3 formas de entender vida frutífera. Primeiro, a frutífera significa frutos naturais. Uma árvore frutífera, ou seja, uma árvore que dá frutos. Fruto no sentido natural. Uva, maçã, figo, isso é fruta na Bíblia. Então ele diz: e foi Jesus e viu os frutos da figueira. Não encontrou. Tá, fruto do meio natural. Tem também um fruto biológico. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoa a humanidade na pessoa de Adão e Eva, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai-vos. Domine sobre os seres da terra, domine sobre todas as coisas. Frutificar significa que não é dar fruto, significa ter filhos. É frutificação, é ter a atividade biológica. Mas por fim, é sobre isso que eu quero falar com vocês: os frutos espirituais. E é esse que Jesus aborda aqui. Jesus não está falando de dar fruto como uva. Jesus não está falando de dar fruto como os filhos. Jesus está falando de dar frutos como caráter de Cristo. Se eu estou ligado à videira, o que eu vou dar, pessoal, de fruto? O que eu vou dar? Limão? Gente, o que a videira dá de fruto? Uva! Se eu estou à videira, se eu estou ligado, conectado na videira, eu só posso dar uva. Se eu estou conectado a Jesus, eu só posso ser parecido com Jesus. E a gente fala na linguagem mais infantil. Dá para a gente plantar abacaxi e torcer para nascer limão? Aí começa a nascer o abacaxizinho, a coroinha, você fala: limão, limão. Não vai nascer, gente. Não tem como, porque eu plantei o abacaxi. A mesma coisa a frutificação. A gente dá segundo a espécie. A gente gera segundo a espécie. Se eu estou conectado ao mundo, é coisa mundana que eu vou gerar. Eu vou gerar prostituição, mentira, ressentimento, mágoa. Eu vou gerar negligência, desprezo. É isso, se eu estou conectado ao mundo, é isso que eu vou gerar. Se eu estou conectado à religião, olha só, se eu estou conectado à religião, o que eu gero? Preconceito, frieza, hipocrisia, onde eu sou melhor do que todo mundo e ninguém me rela, ninguém me toca porque eu tenho uma posição mais elevada que a sua, hierarquia, posicionamentos. Mas se eu estou conectado a Jesus, quais são os frutos que eu vou gerar, queridos? Não tem como gerar, se não for tolerância, perdão, amor, paz, alegria. Por isso eu julgo ainda se tem gente que está conectada a Jesus.
pela sua postura, tanto ressentimento, tanto ódio, tanta raiva, tanto V de vingança. Eu não vejo a hora que ele pague o que ele fez para mim. Aquele patrão salafrário vai pagar cada centavo do que ele fez. Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Como que alguém assim está conectado à videira, gente? Como que alguém com essa mentalidade pode estar ligado a Jesus? Filhos rebeldes, que vem à igreja, senta aqui, canta no louvor, ou até ministra em alguns momentos, e aí está lá em desobediência com os pais, está lá ficando, transando, fazendo um monte de coisa. Como é que alguém está conectado na videira com esse tipo de prática? Só tem uma explicação: eu não estou conectado à videira, eu estou conectado ao mundo, estou conectado à religião, mas ainda não me conectei à pessoa chamada Jesus. Frutos espirituais. Minha pergunta mais uma vez para você essa noite: você tem dado frutos? Você tem sido frutífero? E qual é o fruto que você dá? Meu querido adolescente, adoro falar com vocês. É muito bom que vocês venham domingo aqui mesmo, porque eu quero falar para você. Qual é o fruto que você dá na sua escola? Qual é o fruto que você dá no colégio? Qual é o fruto que você dá no seu professor? Você viu que o seu professor se levantou aqui? Já pensou? Se eu pedisse para ele dar um relatório seu agora, de frutificação na escola? Vem cá, Ivan, faz favor. Não, estou brincando, mano. Segura aí, né? Rapaz, você até gelou. Ficou branco o menino aqui, cara. Você já pensou? Seu pai nem sabe das coisas que você apronta lá. E você vem na igreja e faz aquela cara de auréola ainda. Dá a impressão que é uma belezinha. Mas a gente é professor, a gente sabe às vezes a gente ouve na cidade andando: querido adolescente, e aí meu filho, minha filha, você está conectado em quem? É chupinça? Sabe o que é o chupinça? Aquele que gruda e fica assim, fica só chupando nos outros, né? Só chupando o sangue dos outros. Não tem prática. Ele fica grudado no pai, fica grudado na mãe, mas não tem fé particular. Ele não frutifica, ele fica dependendo do fruto dos outros. É o chupinça. O cara fica atrás dos outros que dão fruto, mas ele mesmo não dá fruto. Eu quero dizer para você: você tem sido frutífero, meu adolescente? Você tem sido frutífero, jovem? Você tem sido frutífero nos seus relacionamentos, nas amizades que você produz, nos lugares que você frequenta? Tem sido frutífero? Para frutificar, eu quero apresentar para vocês algumas lições, alguns elementos aqui. Eu estava assustado, gente, com o horário mesmo. Faz o tempo que está 7h30 ali para mim. Por favor, pode retirar o relógio, porque está 7h30, ele parou às 7h30 num momento assim. E agora eu estava olhando, falta meia hora para acabar o culto. Agora eu olhei e falta 5 minutos. E então, eu segurei. Para frutificar, é preciso ter raízes. Raízes. E a raiz me atesta duas coisas. Primeiro, a qualidade do fruto que vai dar. Onde estiver as raízes, ali terão os frutos, dependendo do lugar que ela está. Olha só o que Jesus disse, em Mateus capítulo 7. Toda árvore boa dá fruto bom. Toda árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Não dá para a gente pensar que uma raiz posicionada num lugar venenoso vai dar fruto bom, gente. Não, isso é loucura, é insanidade. Como é que você quer dar fruto escutando o que você escuta? Tudo que você escuta lá na sua casa é que deixou a outra, ficou com o outro, e que abandonou a outra, e que a outra é melhor que a que você está. E aí o camarada cai no adultério e você: eu não sei de onde veio isso. Eu sei, veio da lavagem cerebral que você recebeu a partir desse sertanejo universitário, que muitas vezes associado a uma propagação do adultério, do sexo sem culpa e da prática de poligamia. Abandona um, fica com o outro, aborda outro, que está com o outro, que já não está mais, e você que está... Então, como é que você quer dar fruto escutando o que você escuta? Minha querida irmãzinha, como é que você quer dar fruto vendo o que você vê? Onde você coloca suas raízes? No Facebook? Coloca suas raízes na telenovela? Nesse lixo midiático que é jogado na nossa casa? Que ensina que a traição é o melhor caminho para você se sentir bem? Que ensina que o melhor caminho é para você desobedecer os seus pais e cumprir as suas aventuras mais doidas e malucas da vida? É isso? É lá que estão conectadas suas raízes? Novela, Facebook, o que você ouve, músicas? Esses dias eu ouvi a palestra de um presidente da John Deere, que é uma das maiores empresas do mundo na área de implementos agrícolas.
E o presidente da John Deere no Brasil, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, o que é importante para nós continuarmos produzindo em nosso país, mesmo em meio à crise? Ele disse assim, pare de assistir jornal, desligue a sua televisão e vá trabalhar. Adorei a orientação. Porque o que a gente fica assistindo, tá ficando feia a coisa, hein? Olha lá, não, a coisa está ruim. Olha lá, não, isso aqui não vai dar certo. E a gente deixa de produzir. Quer produzir? Quer ser frutífero? Tire suas raízes de solo contaminado. O que contamina a sua mente? Tira, meu irmão. O que está contaminando sua mente, seus olhos, seus ouvidos, seu coração? Tira, porque uma árvore boa vai estar aliançada com as raízes em solo bom. Quem está em solo ruim vai estar alicerçado e vai dar frutos ruins por causa que está alicerçado em solo ruim. É simples a matemática, a gente que complica. É tão óbvio que parece que a gente está falando para criança aqui. Mas são adultos que esqueceram da capacidade de olhar onde colocam suas raízes. Meu irmão, olhe onde você coloca a sua raiz. Minha irmã, preste atenção onde você está colocando suas raízes. Isso pode ser perigoso, que vai contaminar e vai colaborar para a sua produção de frutos. Não somente isso, mas as raízes, além de mostrar o solo que elas estão, elas mostram a resistência da árvore. Olha só que interessante Jeremias 17, diz assim, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. As raízes, primeiro, vão mostrar a qualidade do meu fruto. Segundo, elas vão atestar a minha permanência na frutificação. Se eu tenho raízes aprofundadas, eu consigo puxar nutrientes do mais baixo solo. Assim são os cactos nos desertos, assim são os carvalhos. São árvores que conseguem resistir às intempéries, anos de seca, porque elas conseguem fazer quilômetros de raízes para baixo do subsolo e retirar lá nutrientes para sobreviver. Eu pergunto para você, você tem raízes o suficiente para passar pela tempestade? Você tem raízes o suficiente para passar pela luta? Você tem raiz suficiente para passar pela perda, pela dor, pela falência? Você tem raiz suficiente para passar pela traição, pela mágoa? Você tem raiz suficiente para passar pela frustração, decepção? Tem. Porque quanto mais profundas forem suas raízes, mais você resiste à calamidade. Porque é isso que a gente vê hoje nas igrejas. A igreja enchendo em tempos de crise, esvaziando em tempos de bonança. As pessoas querem simplesmente as raízes superficiais, para ficar só no momento da crise. E quando a coisa fica boa, ela não consegue resistir. Ou quando fica boa, ruim demais, ela também não consegue prevalecer. Gente que tem as raízes superficiais, que não aguentam as mudanças climáticas da vida, as alterações da existência. Gente que quando está muito bom, abandona a igreja. Gente que quando está muito ruim, abandona a igreja, porque não tem raízes profundas. O que você perdeu na sua vida que está te afastando de Jesus? É uma boa pergunta para você essa noite. Se você se abandonou a Jesus por causa do seu problema, ou se você não tinha raízes profundas o suficiente para sustentar a sua vida em momentos de problemas e de dificuldades. E por fim, como é que a gente faz para trabalhar a questão de manter uma raiz saudável? Olha o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Prospera. Está prosperando? Está frutificando? Onde estão suas raízes? O Salmo 1 fala que o melhor lugar para a gente colocar nossas raízes, sabe onde é? Na palavra de Deus. Irmãos, o melhor lugar para se colocar raiz é na palavra de Deus. É lá que você tem todos os valores, todos os princípios, todos os detalhes que você precisa para frutificar. Não são 10 passos para alcançar o sucesso, 15 maneiras de superar a crise conjugal, 25 dias para transformar a sua vida. A melhor forma de mudar o fruto da sua existência é a palavra de Deus. Lá tem princípio de paz, de bondade, de generosidade, de serviço, de graça, de reciprocidade. Lá tem o princípio do amor. Lá na palavra de Deus tem tudo o que você precisa para ser frutífero e dar frutos para a glória de Deus sem parar. Prepare-se para colocar suas raízes no lugar certo. Então, resumindo, o que nós aprendemos aqui nesse momento?
que eu preciso cultivar raízes se eu quiser ser frutífero. Se eu quiser ser frutífero, eu preciso cultivar raízes. Primeiro, as raízes mostram a qualidade do meu fruto. Se ele é bom, está em solo bom. Se o meu fruto é ruim, significa que está em solo ruim. É melhor eu colocar as minhas raízes em lugares que são bons do que em ruins. Segundo, as raízes me sustentam em tempos de tempestade e de ventos contrários. Quanto mais difícil, quanto mais problemático, quanto mais tenebroso, mais eu resisto, porque minhas raízes estão firmes, estão sólidas. E em terceiro, como é que eu posso sustentar as minhas raízes? Só pela palavra de Deus. Não existe outro recurso que eu possa guardar o meu coração, senão pela palavra de Deus. Como eu disse para vocês, o relógio me pregou uma peça, e eu tenho aqui outras coisas para falar com vocês, e vai ficar para domingo que vem, e a gente vai falar sobre ervas daninhas, cultivar semente, vamos falar sobre limpar o ramo, vamos falar sobre cortar a árvore, vamos falar sobre colheita, e eu queria que você voltasse no domingo que vem, para poder participar conosco. Hoje, a única coisa que eu quero que você leve na sua mente: se você não está sendo frutífero, por quê? Porque você não está conectado à videira. Estar conectado à videira é dar fruto semelhante a ele. E se eu quero estar conectado à videira, eu tenho que tomar cuidado. Onde eu coloco as minhas raízes? E as raízes, quanto mais profundas, mais me firmam. E se eu estou firmado nos valores da palavra. Quero chamar a equipe de louvor e adoração que vem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero orar com você, que sentiu essa noite que as suas raízes estão no lugar errado. Você tem assistido o que não deveria assistir, tem frequentado o que não deveria frequentar, tem ouvido o que não deveria ouvir, tem feito o que não deveria fazer, e as suas raízes estão em solo contaminado, e esse solo está contribuindo para alguns frutos que você tem vivido na sua casa. Posso falar alguns deles enquanto a equipe se posiciona? Gritaria, desprezo pelo cônjuge, afastamento de pessoas amadas, revolta, rebelião, feitiçaria, simpatias que você faz, são raízes que estão em lugares errados, não estão na palavra de Deus. Deus não chama você para passar no corredor de sal, como alguns pregadores evangélicos fazem na televisão. Deus não chama você para colocar raiz numa rosa que você passa, numa vassoura que você compra para varrer o mal. Isso é um absurdo, isso não existe. Isso é simpatia. E na Bíblia não existe simpatia. Só existe Jesus Cristo, aquele que transforma a nossa vida e muda a nossa história. Portanto, quero citar mais outros frutos que têm vindo na sua casa: prostituição, lascívia, ganância, maledicência, resmungação, ódio, amargura. Quais frutos a sua vida tem dado? Perceba que são frutos amargos, não são? Não são doces. É porque você ainda não entendeu o lugar que você deveria colocar suas raízes. Coloque sua raiz em Jesus. Ele é a pessoa, não é o lugar. É a pessoa que vai trazer para você a seiva que você precisa para frutificar. Eu quero profetizar homens fiéis aqui nessa comunidade. Eu quero profetizar mulheres sábias aqui nesse lugar. Eu quero profetizar filhos santos que nós teremos, que não serão contaminados pelas ideologias desse mundo. Eu quero profetizar famílias estruturadas. Eu quero profetizar relacionamentos saudáveis. Eu quero profetizar uma comunidade que não fala mal da vida alheia, que não fofoca sobre os outros. Eu quero profetizar uma comunidade que não amaldiçoa a cidade que mora, que não amaldiçoa o comércio que vive. Eu quero profetizar uma comunidade que não trata mal o seu patrão e nem trata mal os seus empregados. Eu quero profetizar uma comunidade que dá frutos de justiça, frutos do amor de Jesus, porque as nossas raízes estão nele e não nesta igreja, nele e não nesse pastor, nele e não nessa estrutura, nele e não no evento do encontro de casais, nele e não no encontro dos jovens de sábado à noite, nele e não no encontro de células dos quartas-feiras, nele e não nas programações evangélicas, nele e não em pregadores da igreja, nele e não televangelistas da televisão, nele, somente em Jesus. Quem está nele frutifica, quem está nele dá frutos de justiça, quem está nele está bem enraizado e os frutos são abençoados. Vamos ficar em pé. Eu quero cantar com você essa canção e eu quero convidar você. Essa canção é uma canção de entrega. Pode apagar as luzes para mim, por favor. É uma canção de entrega. Eu quero convidar você que quer entregar hoje seu coração, você que quer viver frutos maravilhosos na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia.
Você que quer frutificar agora, ao sair daqui, ao encontrar seu esposo, sua esposa na sua casa, ao encontrar seu filho, sua filha, ao encontrar seu trabalho amanhã, ao encontrar seu ambiente, eu quero convidar você que quer frutificar, você que quer colocar suas raízes em Jesus e não numa instituição, em Jesus e não numa religião, em Jesus e não numa estrutura arquitetônica. Eu quero convidar você que quer colocar suas raízes em Jesus e dar frutos como dele. Eu quero convidar você a vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Te dou o meu coração, diz o texto, diz a canção. Te dou o meu coração. E Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Você que quer frutificar pode vir aqui à frente. Eu quero orar com você enquanto cantamos essa canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, pode vir. Por amor a ti, meu sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar. Vamos trocar os frutos, vamos trocar pela vida de Jesus em nós. Vamos viver um novo ambiente. Então entregue. Você que quer dar frutos de justiça, você que quer dar frutos para o reino de Deus, você que quer ser um pai que dá fruto para o seu filho, você quer ser uma mãe que dá fruto para sua filha, um patrão que dá fruto aos seus funcionários, um funcionário que dá fruto ao seu patrão. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vamos trocar as raízes. Por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua. Vamos nos entregar agora. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti essa noite. O Senhor é a videira e nós somos os ramos. E não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Não tem como dizermos que somos discípulos do Senhor e continuarmos dando frutos de injustiça, de rebelião, de frieza na nossa vida, Pai. Por isso essa noite nós entendemos que nós precisamos estar conectados na pessoa de Jesus e queremos ser frutíferos, Pai. Oh Deus, faz dessas pessoas que deram um passo aqui à frente as pessoas frutíferas na sua história, frutíferas em seu casamento, frutíferas com os seus, frutíferas na sociedade, frutíferas nessa cidade. Faz dessas pessoas frutíferas no reino de Jesus, Pai. Oh Deus, todos nós que aqui estamos nessa comunidade hoje, todos nós nos chamamos de igreja de Jesus, mas Pai, nós precisamos e devemos frutificar para a Tua glória. Por isso, Deus, em nome de Jesus, coloca as nossas raízes em Ti. Aliança, Deus, alicerça as nossas raízes em Ti. Oh Deus, nos fortaleça em Ti, porque só o Senhor é quem pode ser o caminho, só o Senhor que pode ser a seiva que vai alimentar o nosso coração, que vai alimentar, ó Deus, os ramos para frutificar. Que essa igreja, que essa comunidade de discípulos seja conhecido não pela sua religião, não pela sua estrutura, seja conhecida pela qualidade dos seus discípulos, frutuosos, ó Deus, frutificadores. Faz dessa igreja uma igreja frutífera. Faz desse povo um povo frutífero. Faz desse jovem, adolescente, dessa criança, desse homem, dessa mulher, faz de todos nós seres frutíferos para a glória do nome de Jesus. E que o Senhor enche esse lugar, Pai, dos frutos de paz, de amor, de alegria, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de fidelidade. Enche esse lugar com os frutos da Tua presença, Pai.
Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que as nossas raízes estejam firmes em Ti, Jesus, conectadas no nosso Salvador. E a seiva do Teu Espírito Santo flua em nós, e que a gente perceba os frutos essa semana, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, até o final do mês, o Senhor vai puxar o relatório do seu produto interno de frutificação. O que você deu de fruto até o final de outubro? Pense sobre isso, reflita sobre as ocasiões e continue conectado na pessoa de Jesus. Ele vai trazer frutos de paz, de justiça e de alegria na sua vida. Uma boa semana, irmãos. Deus abençoe. Semana que vem a gente fala sobre mais raízes, sobre mais frutos. Eu espero vocês aqui, em nome de Jesus.